noite para estar ministrando a palavra de Deus no meu e no teu coração. Pastora, fica à vontade, tá? A senhora tem um tempo que a senhora precisa para ministrar a palavra, tá bom? A gente pode dar a palavra, não se preocupa aqui com o horário, tá bom? Amanhã é segunda-feira, mas é feriado, mas a gente quer ouvir a palavra, então você tem um tempo que você vai precisar, tá bom? Fica à vontade. Amém. Minhas irmãs, amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu, que Ele tem me concedido de pregar a Sua palavra e estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso tem sido a minha grande alegria. Amém. Quero agradecer o convite ao pastor Leonardo, sua esposa, a pastora Gabriela. Louvado seja o nome do Senhor para a vida de vocês. Obrigado pela confiança de me ceder o púlpito da sua igreja neste dia. Dia tão especial, dia em que nós comemoramos, né, a Páscoa, comemoramos a ressurreição do nosso Jesus Cristo. Amém? Amém. Você pode ficar de pé e abrir a sua Bíblia. Antes de ler a palavra, pastor Leonardo, eu estou até emocionada, porque eu nunca vi uma igreja, nunca vi um pastor dar tanto amor e tanto carinho às crianças de uma igreja. Eu tenho andado por muitas igrejas e estou muito emocionada de ver o carinho com que essa igreja trata os seus pequeninos. Igreja que não cuida dos seus pequeninos está fora do propósito de Deus. Porque Jesus, Ele disse: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E se a igreja não cumpre esse mandamento, ela está fora do propósito do Senhor. Por isso, pastor, eu lhe felicito, porque é uma alegria. O Senhor tem aqui um ministério forte de crianças, que serão os profetas, serão os pastores, as pastoras, as missionárias, os presidentes da república, os advogados, os prefeitos da nossa cidade. Nós profetizamos isso sobre a vida dessas crianças. E parabéns também, pastor, porque eu não vi uma criança aqui com um celular na mão. Meu coração tem entristecido muito, porque as mães chegam na igreja e estão entregando os celulares para os seus filhos ficar distraídos. Mas igreja não é lugar de distração. Igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar de temor ao Senhor e de exaltação ao nosso Deus. Parabéns, pastor. Parabéns pelo seu pastoreio. O senhor está no caminho certo. É muito triste a gente ver hoje igrejas lotadas, cheias de crianças, pastores, pastoras, e que chegam e a primeira coisa que faz é dar o celular na mão das crianças para as crianças se distraírem, enquanto elas devem estar ali prestando atenção. Ainda que elas não entendam muita coisa, mas o Espírito Santo as faz entender. E ainda assim, elas devem estar ali para adorar e exaltar o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. E é um lugar onde nós temos que ter temor ao Senhor. Amém? E agora eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. O nosso tema é a Páscoa. Mateus capítulo 28, o verso 5 e o verso 6, meus amados. Mateus capítulo 28, versículo 5 e o 6 somente. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Somente aí, queridos. Pode se assentar. Nós estamos falando
coelho. Mas a Páscoa, queridos, a Páscoa não é isso. A Páscoa, ela fala, queridos, ela fala de cordeiro. A Páscoa, ela fala, queridos, de algo muito mais profundo do que simplesmente o que eles apresentam. O mundo quer apresentar para nós culturas que não fazem parte do reino de Deus. Querem colocar na mente, principalmente das crianças, aquilo que não faz parte do reino de Deus e que não é uma história verdadeira. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, a história verdadeira de Jesus, a história verdadeira da ressurreição de Cristo. A Páscoa, ela é o motivo dessa data tão especial na nossa vida. A Páscoa é a celebração da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Páscoa, ela não fala, de coelho, ela fala de sangue. Ela não fala de chocolate, de coelho, ela fala do Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo. O único Cordeiro que tinha e tem autoridade para tirar os pecados do mundo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, igreja, nesta noite, é que eu quero compartilhar com vocês. A Páscoa é um plano de redenção. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 13. Êxodo 12. Êxodo 12, verso 13, que diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa para os judeus significava a libertação do povo de Israel. Quando Moisés, ele, direcionado por Deus, ele tira o povo do Egito, e tiveram as 9 pragas, e na 10ª praga, Deus disse que mataria todos os primogênitos daquele lugar, do Egito. Mas aos israelitas, Deus guardou a vida deles. Eles ficaram em suas casas, e naquela noite eles mataram um cordeiro, e com o sangue daqueles cordeiros, direcionados por Deus, eles passavam o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passava pelas casas, ele via aquele sangue, e ele então ele poupava a vida daqueles que eram os filhos de Deus, os filhos de Israel. Então, naquela época, nesta época da Páscoa, os judeus, eles comemoram a Páscoa, mas é a libertação do povo de Deus. E quando o sangue, queridos, o sangue passado naquelas portas, era a proteção para os filhos de Deus. E nesta noite, queridos, nós precisamos, nesta época em que se comemora a ressurreição de Cristo, clamar pelo sangue de Jesus pela nossa vida, clamar pelo sangue de Jesus pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa cidade, porque o sangue de Jesus é proteção para a nossa vida. Nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E a segunda coisa, queridos, então era a redenção do povo de Deus, a Páscoa. E a segunda coisa, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, é que a cruz, ela não foi o fim. A cruz foi o começo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19, verso
verso 30. João 19. Verso 30. Aleluia. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando-se a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus ali na cruz do Calvário, quando ele diz: está consumado. Jesus, ele não foi vencido pela cruz, mas ele venceu a cruz. Aleluia. Jesus, ele não morreu na cruz, queridos, como muitas vezes nós pensamos, já ouvimos falar. Jesus, ele venceu a cruz, ele passou a cruz, ele ultrapassou a cruz. Ele estava no propósito, a ressurreição naquele momento, queridos. Naquele momento, quando Jesus diz: está tudo consumado. Jesus estava dizendo para a humanidade: a obra está completa. O propósito de Deus Pai foi completa nesta hora. Jesus entrega o seu Espírito e ali ele sai. Ele vai para junto do Pai. E ele não morreu, queridos. Ele se entregou naquela cruz. Muitas pessoas até hoje olham para a cruz com tristeza. Olham para um Cristo que está lá naquela cruz e chora e se lamenta. Mas Jesus, ele não está mais na cruz. Aleluia. Jesus, ele está vivo entre nós e ele está aqui nesta noite hoje. Jesus, ele está aqui, o Jesus ressurreto, o Jesus que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele está no nosso meio. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. E Jesus, ele saiu vitorioso. Então não é motivo de tristeza para nós. E quando ele sai daquela cruz, ele sai vitorioso e foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder estava sobre ele. A cruz, queridos, ela nos ensina que o sofrimento pode parecer uma derrota, mas na vontade de Deus é o caminho para a glória. Talvez você esteja passando momentos difíceis na sua vida. Talvez você tenha passado por esses dias, por esse ano, por esses meses, dias difíceis, dias de tristeza, dia de angústia, dia de humilhação, dias de derrota. Mas saiba, queridos, que esses períodos é para que você seja tratado, é para que você passe o processo e você viva o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Todo processo, toda promessa, ela tem um processo na nossa vida. E da promessa até o cumprimento dessa promessa, você tem um espaço. E foi nesse espaço, Jesus, ele foi crucificado sexta-feira. No sábado nós descansamos. Todo mundo pensou que estava tudo perdido. Os discípulos se desesperaram, pastor. Todos ficaram desesperados. Como nós vamos fazer agora sem o nosso mestre? Nós não temos mais Jesus conosco. E eles começaram a ficar descrentes, começaram a ficar desesperados. Mas no terceiro dia, Maria Madalena foi lá no túmulo.
E lá Jesus não estava mais. Aleluia. Queridos, quando nós pensamos na ressurreição de Jesus, é um tempo precioso na nossa vida. Não só porque é um feriado, não só porque você não está fazendo nada, não só porque você vai almoçar, você vai comer um bacalhau, ou você vai comer algo mais gostoso do que nos dias de semana, mas é um momento de reflexão na nossa vida. O que nós temos feito, o que tem significado para nós a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus, ele morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Nós estávamos em trevas, nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos perdidos. E Jesus, que não tinha pecado algum, Jesus que era um homem sem pecado, sem mácula, e ele foi naquela cruz, e ele morreu, aquela morte terrível que todos nós sabemos, pela sua vida, pela minha vida. Foi um alto preço, preço de sangue. Jesus verteu aquele sangue na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Então não é possível que nós não entendamos isso e não confessamos Jesus com a nossa boca, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que sem Ele não há caminho, porque só existe um caminho, que é Jesus, e não é possível viver sem estar nesse caminho, estar no caminho e seguir os passos de Jesus. Foi isso que a cruz nos ensina. A cruz nos ensina, queridos, que aquele sacrifício, ele não queria aquele sacrifício, ele não queria morrer. Mas quando ele estava ali no Monte das Oliveiras orando sozinho, porque nenhum discípulo ficou ali com ele, ele ficou sozinho orando. E os discípulos eram pessoas que andavam com Jesus todo o tempo. Mas quando Jesus precisou de um amigo, Jesus não teve para orar. E Jesus orou. E ali ele já estava sentindo a dor e a tristeza, porque sabia o que ia acontecer mais tarde. Os soldados romanos viriam buscá-lo para o crucificar. E Jesus diz: Pai, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que faça a tua vontade. A vontade de Deus. Talvez você que entrou aqui esteja passando por um momento de dor, de um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um abandono. Eu não sei qual é a sua tristeza, o seu problema. Eu sei dos meus. Mas saiba que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável no Senhor. E o processo que você está passando, lá na frente você vai entender e você vai receber a sua vitória. Você vai receber, você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Por que você teve que passar por esse processo? E assim, queridos, é a nossa vida. A cruz, queridos, talvez agora, queridos, a cruz para você, esse problema esteja pesado, né? Mas todos os homens da Bíblia, eles passaram pela luta, e depois que eles passaram pela luta, eles não foram mais os mesmos. Davi, depois que enfrentou o gigante Golias, depois dessa vitória, Davi não foi mais o mesmo. José, quando foi para o poço, José, quando foi cativo para o Egito, e ele foi para o cárcere, injustiçado, depois que ele saiu daquele poço, ele não foi mais a mesma pessoa. Moisés, quando levava o povo, e o povo estava atravessando o Mar Vermelho, depois daquilo, Moisés nunca mais foi a mesma pessoa.
pessoa. As lutas, amados, as lutas é para nós amadurecermos. As lutas é para nós chegarmos mais perto de Deus. As lutas é para que você entenda que você depende exclusivamente de Deus. Não há nenhum homem, nenhuma mulher que possa resolver qualquer problema que existe na sua vida com a força do seu braço, com a sua inteligência, com o seu intelecto, seja lá o que for. Somente Deus, Ele pode ser o nosso socorro bem presente da tribulação. Aleluia. Assim diz o Salmo 46. Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na tribulação. Deus não adianta e nem atrasa. Ele chega exatamente na hora da tribulação, na hora que você e eu precisamos. Amém, queridos? A terceira coisa, queridos, que eu quero compartilhar com vocês: a ressurreição, ela nos dá uma nova esperança. Cristo vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Existe até um hino que diz assim: Cristo vive, e porque Ele vive, há esperança para o ferido. Há esperança para você, minha irmã. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você, criança. Há esperança, porque Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. O nosso amanhã, ele só é certo por causa da vitória de Cristo na cruz. Ele nos garante certeza de um amanhã e de um futuro, de uma vida com prosperidade e com a presença de Deus. A ressurreição de Cristo é a garantia que há uma vida após a morte. Jesus, aquele ali, quando ele ressuscitou, ele mostrou para nós que nós também um dia vamos ressuscitar e vamos viver com ele na glória. Ah, queridos, a vida, isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Nós estamos vivendo os últimos momentos aqui na terra. Então aproveite o tempo que você pode estar na igreja. Aproveite o tempo que você pode conhecer a palavra de Deus. Aproveite o tempo que você pode orar, que você pode buscar ao Senhor, porque são os últimos momentos aqui na terra. Porque nós vamos morar. Jesus, ele vai buscar a sua igreja. E nós vamos encontrar com Jesus, com o Cristo ressurreto nas nuvens, e vamos morar com Ele na glória eternamente. Aleluia. Aleluia. A vitória além da dor e propósito além da cruz. Foi doloroso? Foi doloroso. Mas o propósito, queridos, de Deus foi cumprido, que era a remissão dos pecados meu e seu e de toda a humanidade. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus era que a humanidade tivesse agora acesso a Deus através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Agora nós temos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima e embaixo, e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar com o nosso Deus. O véu foi rasgado, querido, do templo. No tabernáculo tinha os lugares específicos para cada celebração. E ali tinha um véu dentro do tabernáculo, que somente os sacerdotes podiam entrar nos santos dos santos e oferecer seu sacrifício, e orar e falar com Deus. Mas agora,
através da morte de Jesus Cristo, esse véu ele se rasga, ele abre, dando livre acesso a mim e a você de chegar até Deus, de falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Quando Jesus ressuscita, ele diz para o mundo que nós vamos ressuscitar também um dia. Essa é a nossa esperança, queridos. A sua esperança, o seu descanso não está aqui nessa terra. O seu descanso será na glória, onde nós estaremos com o Senhor Jesus. Nós estaremos com Ele e nós vamos cantar Santo, 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 24 horas com os anjos. E nós vamos estar ao lado do Pai, glorificando e exaltando o seu nome. Essa é a nossa esperança, queridos. Nessa terra não tem. Nós estamos aqui somente de passagem. Tudo isso aqui vai ficar. A palavra de Deus diz que tudo isso vai ficar. Só a palavra dele não vai ficar. Porque a palavra, ela é eterna. A palavra nunca vai se acabar. A ressurreição não é um evento do passado, queridos. A ressurreição, ela é uma realidade para nós hoje. Todos nós cremos que Jesus ressuscitou e está entre nós, no nosso meio. Ele está aqui, o Cristo ressurreto, que morreu ao terceiro dia e ressuscitou. A verdadeira Páscoa é Jesus. Ele morreu e ressuscitou, e Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa maior certeza. A certeza do crente deve ser essa, que Jesus, Ele está vivo e Ele vai vir nos buscar. Como tem sido a sua vida? Como está a sua vida se Jesus voltasse hoje? Você está preparado para subir com o Senhor Jesus? Como está a minha vida? Como tem sido a minha vida aqui nesta terra? Porque, queridos, nós temos que nos preparar aqui. A preparação é aqui na terra. A preparação não é lá no céu. Lá no céu nós já devemos estar preparados, porque lá vai ter o nosso julgamento. Então nós temos que nos preparar aqui. A reflexão tem sido diária, tem que ser diária na nossa vida. Como está a nossa vida? Como está a nossa comunhão com Deus? Como está o trato com os nossos irmãos? Nós estamos amando os nossos irmãos como a nós mesmos? Nós temos tido o amor de Cristo no nosso coração? Como está a nossa vida de crente lá fora? Porque é lá fora que você tem que ser crente. Aqui dentro da igreja é muito fácil ser crente. Mas nós temos que ser crente em meio às trevas. Nós temos que ser crente lá na rua, lá na nossa vizinhança. Como tem sido a sua relação com seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho? Você tem sido um exemplo no seu ambiente de trabalho, na sua escola, com seus vizinhos, com a sua família? Interessante que a Bíblia fala da família de Davi. O primeiro lugar onde Davi foi reconhecido rei foi na sua casa. Quando Samuel chega e Deus fala, é esse que é o rei de Israel. E toda a família concordou que Davi era o próximo rei de Israel. A nossa família é a nossa primeira igreja, queridos. As nossas primeiras ovelhas são a nossa família. Nossa primeira igreja está dentro da nossa casa. Nós temos que governar e administrar bem a nossa casa, porque a nossa igreja, a primeira é ali. E dali você vai sair e pastorear outras pessoas ou outra igreja. A Páscoa é uma chamada para refletirmos sobre o imenso amor e sacrifício de Jesus por nós. É uma oportunidade para nos afastarmos das
distrações culturais. Essa cultura, pastor, ovo de Páscoa, coelho, ovo de Páscoa, coelho, e só fala nisso nesses dias. Às vezes, os próprios crentes enche a casa de ovo e de coelho e não explica para os filhos o que realmente significa a verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. As distrações culturais e nos concentrarmos na verdadeira história e naquilo que nos importa e que nos interessa. A maravilhosa graça de Deus manifestada na cruz, que essa Páscoa, queridos, para mim e para você, seja um momento de renovação, um momento de esperança, um momento onde nós estaremos refletindo aquele sacrifício tão grande que Jesus. Será que eu mereço? Será que eu estou merecendo esse sacrifício que Jesus fez? Será que eu estou sendo um crente verdadeiro? Será que as minhas atitudes não têm envergonhado o Evangelho de Cristo? Será que as minhas atitudes não têm anulado o sacrifício de Jesus ali naquela cruz do Calvário? É momento de reflexão. É uma oportunidade, igreja, que nós temos de nos redimir, de consertar aquilo que precisa ser consertado. Hoje a igreja não fala mais de pecado. Não se pode mais falar de pecado na igreja. Não se pode mais falar de comportamentos adequados, valores bíblicos. Porque as pessoas às vezes não gostam de ouvir. As pessoas não querem. Existe agora uma música que diz: já não se fala mais de Jesus. Não se pode falar. Estão calando os profetas dentro das igrejas. Os profetas estão calados, porque não pode dizer a verdade. Porque a verdade vai afastar a ovelha da igreja. Mas quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, queridos, jamais se afasta da igreja, porque foi dada uma palavra profética, uma palavra verdadeira, um confronto para a sua vida. O confronto não é para humilhar ninguém. O confronto é para você refletir como a sua vida está e você se arrepender, pedir perdão ao Senhor e voltar ao caminho. A palavra do Senhor, ela é em amor. É dura, mas é em amor. Porque aquele que ama o seu próximo como a ti mesmo, ele quer o bem do seu próximo. Eu não posso ver o meu próximo em pecado e eu não dar a mão e ajudar e dizer para ele a verdade. Mas estão calando os profetas. E a Bíblia é muito clara quando ela se refere a profetas. Quando os profetas de Deus eram calados, o povo perecia. O povo fazia tudo errado, porque não tinha a direção de Deus. E os profetas é boca de Deus na terra. E esse domingo, queridos, é para isso. É para nós fazermos uma reflexão de como está sendo a nossa vida, de como nós estamos na presença de Deus, como nós estamos entrando na presença de Deus, como tem sido a nossa atitude lá fora. É para isso que Jesus ressuscitou, para perdoar os meus pecados, mas desde que haja arrependimento. Aleluia. Eu pequei, confesso meu pecado, mas eu preciso me arrepender para ter o perdão de Deus. Que nessa Páscoa, querido, nós possamos meditar profundamente sobre isso, sobre esse sacrifício, e reconhecer o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Não é coelho, não
não é chocolate, não é ovo de Páscoa, é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tirou os pecados do mundo, o único que pode fazer isso, tirar os pecados do mundo. É o único que pode, que tem poder no céu e na terra para perdoar pecados. É o único que pode curar, salvar, libertar. É o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Através da sua morte, Jesus, através da sua morte e ressurreição, nós somos convidados a uma nova vida. Nova vida, queridos. As coisas velhas já ficaram para trás. As culturas do passado ficaram para trás. Hoje não cabe mais na sua vida como crente as culturas que eram passadas. Às vezes a gente escuta assim: ah, mas o meu tio fazia assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, minha casa fazia assim. Não. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas para trás ficaram. E eu tenho que seguir para o alvo, que é Jesus. Tirar esses costumes, queridos, de dentro da sua casa. Tirar tudo aquilo que não é concernente ao reino dos céus. Às vezes eu vejo, pastor Leonardo, eu tenho visto muito disso, porque a gente, quando anda no mundo de política, a gente vê muitas coisas e frequenta muitos ambientes. Você é crente, sua família é crente, e aí eu dou uma festa na minha casa, e eu convido pessoas que são ímpias, que não são crentes. Aí rola funk, rola cerveja, rola vodka. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Enche a casa de ovo de Páscoa, de coelho. Então, queridos, as crianças, elas são um reflexo dos seus pais, da sua família. Para que elas sigam o seu exemplo, você tem que ser um exemplo, mas de coisas verdadeiras. Então nós temos que tirar essa cultura de dentro da nossa casa. A minha casa, o meu lar, é um santuário de Deus. Então quem for à minha casa tem que obedecer as regras da minha casa. Se o seu primo, se o seu vizinho, se a sua família bebe cerveja, ele vai ter que ficar nesse dia. E se ele não quiser cumprir a ordem da casa, então ele não pode ir na sua casa. É desse jeito, irmão. Porque não pode casa de crente ter funk. Cultura do mundo, que as nossas famílias, que os crentes estão deixando infiltrar dentro das suas casas. Se o seu parente quer beber, ele vai beber na esquina, no armazém, na onde ele quiser, mas dentro da sua casa não pode. E aí, queridos, as crianças, elas vão crescendo com essas culturas. Celular. Louvado seja Deus por essa igreja, pastor. Nunca vi uma igreja. É a primeira igreja, pastor, que eu venho. Eu visitei umas 20 igrejas esse mês. Eu não vi crianças sem celular na mão. É a primeira igreja de Vassouras que eu estou vendo. Misericórdia, Senhor. Tem pastora do meu lado sentada comigo, amiga minha, que chega e já bota o celular na mão da criança que ela leva. Muitas pastoras, muitas missionárias, muitas líderes de departamento. Misericórdia, gente. Como que nós vamos declarar Jesus como nosso Senhor e Salvador com culturas mundanas dentro das igrejas? E esses momentos, queridos, em que a gente lê a morte de Jesus, que a gente chora, a gente fica triste, mas não adianta só ficar triste. A gente tem que mudar. Essas crianças
são os profetas. Não é do futuro não, é hoje. Pode haver um culto aqui e essas crianças todas serem batizadas com o Espírito Santo. Todas elas começarem a profetizar. Jovens. Porque o avivamento ele virá. Mas ele só vai vir onde tem santidade. Onde tem mudanças de atitude. Glória a Deus, aleluia. E louvado seja o nome do Senhor por este ministério, por essa igreja, por esse pastor que está conduzindo as suas ovelhas dessa forma, queridos. E nesta noite, queridos, Deus me trouxe aqui não para te dar transmitir uma palavra dura, mas uma palavra que mexe com o meu coração e que ministra na minha alma, no meu espírito. Porque a morte de Jesus, queridos, é o maior amor do mundo. Foi por amor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Foi por amor. E a razão foi você. A morte de Jesus foi por você. Foi por mim. E que ela não seja em vão na nossa vida. Na vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos, da nossa cidade. Que haja um avivamento em Vassouras. Aleluia. Que haja conversão, que haja cura, que haja libertação. Que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é o Senhor desta terra de Vassouras. Aleluia. Amém, queridos? Então, criancinhas, que vocês possam declarar que Jesus é a verdadeira Páscoa. Amém? Que vocês cresçam com isso no coraçãozinho e na mente de vocês. Quando vocês chegarem na escola, vocês dizem: não, eu já entendi muito bem o que é a Páscoa. Amém? Que vocês sejam abençoados, usados pelo Senhor como profetas nessa igreja e nessa cidade. Amém? Queridos, nesta noite, você que ouviu essa pregação, você que entendeu e você que precisa nesta noite fazer uma aliança, renovar a sua aliança com o Senhor, se fortalecer mais na fé com Jesus Cristo, que você possa vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que precisa do sangue precioso de Jesus sobre a sua vida, porque nós precisamos, queridos, clamar pelo sangue de Jesus sobre a nossa família. O diabo quer tragar a nossa família, a nossa casa, mas o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus é a nossa proteção. O sangue de Jesus, queridos, sobre nós, ele nos protege das ciladas astutas do diabo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nesta noite, clame pelo sangue de Jesus, queridos, porque os dias são maus e vai ficar pior ainda. E nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, sobre o nosso lar, sobre todas as coisas que nos diz respeito, em nome de Jesus. Fique de pé, se você deseja orar comigo nesta hora. O Espírito Santo. Feche os seus olhos. Você pode colocar. Feche os seus olhos, queridos. Feche os seus olhos nessa hora. Aleluia. Vamos declarar que Jesus Cristo, Ele vive. Ele vive dentro de você. Você é o altar do Senhor. Aleluia. Hoje foi apresentada uma criancinha aqui. Nós queremos declarar sobre essa criança as bênçãos do Senhor. O sangue de Jesus sobre essa criança. Que nenhum mal, que nenhum plano arquitetado contra a vida dessa criança seja desfeito pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia.